Hoje nós vamos conversar sobre criminosos. São criminosos por quê? Porque simplesmente resolveram que a tecnologia pode ajudar a vida deles? Eu vou ler esse texto completo com vocês e eu vou fazer uma série de comentários, porque eu vi isso no LinkedIn e para mim não faz muito sentido, mas questionando, né? Eu não posso nem falar que ele está errado, porque ele tem o ponto dele. Já vou adiantar que ele é um jornalista, que ele odeia tecnologia, muito provavelmente, porque o texto dele fala basicamente que as pessoas se tornaram criminosas porque elas utilizam tecnologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Porque aí você pode entrar lá e tecer o seu comentário e ver na íntegra o texto se você quiser, e eu sempre gosto de dar crédito às pessoas. Até por isso que eu mostro aqui em cima quem é a pessoa que está gerando esse conteúdo, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, por favor, porque isso ajuda a entregar essa mensagem para outras pessoas. Então vamos lá. Evaldo Fonseca Magalhães, jornalista, gestor de jornalismo e comunicação. Dei aulas por mais de 15 anos em diversas faculdades de BH. Em cursos de graduação e pós em jornalismo, corrigir trabalhos normais ou de conclusão de curso e questões abertas era um dos grandes desafios da atividade, já que os casos de plágio acadêmico, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 2000, eram constantes. E aí eu já começo a tecer um comentário aqui, que é o seguinte, aqui ele já está falando do início de onde as pessoas começaram a ter acesso na internet. Aquela época, e eu já tinha acesso à internet, já existiam portais como o Terra e etc, né? Se eu não me engano, o Terra ainda chamava Zaz, eu não lembro direito. Mas, enfim, existiam diversos portais de notícia, Yahoo e etc, que tinham uma massa de informações disponíveis. E uma vez que a informação está disponível na internet, a informação se torna pública. E se torna pública, você pode replicar e tecer o seu comentário em cima daquilo. Não necessariamente você plagiou alguma coisa de alguém. Obviamente, desde que, de acordo com este senhor professor, você deu o devido crédito à fonte. Continuando, não bastava aos professores lançar trechos dos textos dos alunos em serviços de busca gerais ou específicos da internet, como o Google Acadêmico, ou em filtros online para detecção de fraudes. Esse pessoal brasileiro, eles têm como é que eu vou dizer? Uma obsessão por direito, propriedade intelectual, que é uma coisa que chega a ser, na minha opinião, doentia. É muito doentio, sabe? É mais ou menos assim, eu criei alguma coisa, ninguém pode nem citar essa coisa. É como se fosse uma peça rara que tem que ficar ali isolada no museu e você só pode ver a 3 quilômetros de distância. É mais ou menos assim que parece que as coisas acontecem. A gente, por vezes, tinha de resumir ideias expressas pelos estudantes como se fossem de sua autoria e sem qualquer referência bibliográfica. Tá vendo que eu falei sobre citar a fonte? Para jogar nesses sistemas. Só assim era possível achar a fonte de onde o gênio havia tirado aquele conteúdo e reescrito com suas próprias palavras. É o que eu falo. O fato de você ver algo e escrever algo com as suas palavras não significa necessariamente que você está plagiando. Significa que você pode adicionar palavras. Uma coisa é você pegar um texto e trocar as palavras por sinônimos. Se ele está chamando trocar palavras, né, utilizar sinônimos para falar que fez uma coisa, aí eu posso concordar com ele. Alguém está copiando, está trocando ali meia dúzia de palavras para falar que criou aquele texto. E aí, obviamente, essa quantidade exacerbada de substituição de termos e palavras
vai configurar que você simplesmente copiou e colou, né? E faz algum sentido nisso, partindo do pressuposto que a pessoa ela é obcecada por propriedade intelectual. E vamos continuar aqui. Passávamos horas nesse processo com o coração tomado por desconfianças. Cara, vamos ser honestos. Uma turma de jornalismo, sendo muito razoável, 50 alunos, 30 alunos. Imagina quantas semanas esse professor levava para dar nota de um trabalho, considerando que um semestre tem 6 meses e que tem que ter prova, tem que ter mais de um trabalho, porque dessa forma como foi colocado aqui, horas, se a gente for falar de horas, vamos supor que esse cara passava 2 horas corrigindo um único trabalho de uma turma de 30 alunos, ok? Eu tô falando que esse cara tá falando aqui que ele usou 60 horas para corrigir um único trabalho dentro de um semestre. Pode ser que aconteceu? Pode, eu não posso falar que ele tá mentindo, mas para mim não soa nem um pouco razoável você pegar e falar que você passa horas num processo tentando simplesmente provar que a pessoa plagiou. Será que não era muito melhor? Porque a gente sempre tenta focar na coisa que é errada. Mas e aí, peraí, deixa eu entender aqui. Porque dá para perceber quando a pessoa de fato copiou. Você consegue perceber, por exemplo, você dá uma prova aberta para a pessoa. E aí você percebe como essa pessoa escreve. Do nada aquele trabalho tá com proposições diferentes, português diferente, entonação diferente, acentuação diferente, vocabulário diferente. E aí você vai me falar que você precisa passar horas olhando para o trabalho daquela pessoa, sendo que com o tempo você consegue perceber como que aquela pessoa se expressa. A forma de se expressar, ela não é replicável. Você pode se inspirar, mas a sua forma de se expressar, ela é única e particular, assim como a minha. Pode falar que eu estou plagiando o conteúdo dele? Não dá, porque olha a quantidade de comentários que eu estou tecendo em cima do conteúdo dele. Então, vamos continuar aqui, ó. Muitas vezes, muitas mesmo, descobríamos a falcatrua e, antes de aplicar um 0 ou outra nota mais baixa no trabalho, chamávamos os criminosos para conversar e tentar entender o porquê de tal atitude. Afinal, houve tempo em que plágio podia acabar com a carreira de uma pessoa. Pois é, houve um tempo em que muitas pessoas queriam ter o monopólio de determinadas coisas. Só que a internet, ela transformou as coisas. Todo mundo já deve ter ouvido uma coisa chamada assim, copia, mas não replica. Por quê? Replicar é exatamente o fato de você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, copiar, eu posso copiar o formato de um vídeo, mas eu posso construir o meu vídeo com as minhas palavras, com os meus pontos de vista. Então, isso faz de mim uma pessoa que ela comete plágio? Não necessariamente. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas coisas. Uma outra coisa que fazia sentido ele chamar para conversar é o seguinte: a maioria desses alunos, eu não sei em qual faculdade que ele dava aula, mas vamos supor, uma faculdade federal. Geralmente o aluno de faculdades federais, não vou colocar todo mundo no mesmo pacotinho, mas a maioria tem tempo de sobra. E geralmente no curso de jornalismo, também não vou colocar a maioria dentro do mesmo pacotinho, mas a maioria passa mais tempo dentro do DCE jogando sinuca e fumando orégano do que estudando de fato. Então aí poderia fazer um sentido. Agora, geralmente o cara que está numa universidade particular, se é o caso deste ex-professor, pelo que eu entendi, esse cara tá de 8 às 18, se ele dava aula de noite, trabalhando. O cara tava trabalhando ali 8, 10 horas por dia para sair correndo de uma empresa que é lá longe para ficar 1 hora no ônibus, chegar estressado para assistir a aula dele. E aí, muito dessa galera que pegava um texto e adaptava o texto para entregar, que ele considerava o plágio,
acontecia desse jeito porque era a única forma que talvez aquele cara tinha tempo para fazer, eu tentei fazer o trabalho e eu fiz dessa forma. Então, a pessoa ela poderia muito provavelmente justificar isso aí para ele. Eu falo isso porque eu fiz 3 cursos de faculdade à noite diferente. Então, eu passei por muito dessa de trabalhar o dia inteiro e ter um tempo desse tamanho para fazer trabalhos e estudar para a prova de faculdade, que é uma coisa densa e complexa de se fazer, né? Mas continuando. Afinal, houve um tempo que plágio podia acabar com a carreira de uma pessoa. E, de fato, plágio pode acabar com a carreira de uma pessoa até hoje. A gente tem casos de plágio que aconteceram, inclusive de jogos eletrônicos recentemente. Teve, acho que foi roteiro que foi replicado, alguma coisa assim. Deu um BO gigantesco aí na indústria de games recentemente. Eu falo isso porque eu sou formado em desenvolvimento de jogos eletrônicos e eu acompanho muito essa questão de jogos eletrônicos. Então, plágio ainda dá problema sim, a gente percebe. Teve, inclusive, uma polêmica que a Ubisoft se envolveu recentemente agora com o Assassin's Creed Shadows, que tinha uma imagem conceitual que puxaram a capivara de vários pedaços da imagem e descobriram que usaram Pinterest para fazer uma mega montagem dessa imagem conceitual ali daquele cenário japonês. E, na verdade, tinha um monte de imagem ali do Pinterest. Então, ou seja, não foi um desenho conceitual, foi uma montagem conceitual. Essa arte foi uma arte conceitual baseada em colagem. Então, não foi uma ilustração. Mas é o tipo de exemplo que plágio pode trazer problema. Traz exposição. Perfeito? Continuando agora, a gente chega aonde essa galera de 20, 30 anos atrás não consegue entender que o mundo mudou, que eles estão vivendo uma bolinha desse tamanho, eles precisam entender que o mundo não vai voltar mais para o que era. E não adianta criar guerra e combater nada do que acontece. Tá? Hoje em dia, com a IA se sofisticando a uma velocidade absurda, de modo que nem os melhores filtros andam conseguindo identificar seu uso, fico imaginando o suplício dos professores que seguem ou estão entrando na lida acadêmica. Espero, sinceramente, que, na contramão das fraudes, encontrem meios cada vez mais eficientes de mensurar e atestar com acuidade e justiça o desempenho e conhecimento adquirido pelos alunos das disciplinas. E, sobretudo, não deixem esse problema fazê-los desistir das salas de aula. Essa mensagem ela é claramente para os professores. Mas aí eu vou falar uma coisa. Assim como eu sou designer gráfico, tá? Eu trabalho com UX design e eu, teoricamente, sofro muito com o problema das inteligências artificiais e eu escuto o tempo inteiro os outros falando assim: a inteligência artificial vai tomar o seu trabalho, Guilherme. A inteligência artificial vai te substituir, Guilherme. Mas sabe o que acontece? Joãozinho vai lá usar a IA, fica insatisfeito com o resultado da IA, daí a pouco meu telefone toca: Guilherme, eu preciso que você resolva para mim porque não deu certo de resolver com a IA. Aí o cara pagou pela IA, não soube utilizar a IA, deu ruim e aí ele tem que me pagar ainda para resolver o desafio dele. Então, enfim, a IA não vai roubar o meu emprego. Meu emprego vai se transformar assim como tem se transformado. Eu vou trazer aqui uma coisa que eles não entendem. Inteligência artificial é uma coisa generativa. Então, você pode... No tempo dele, ele tinha que curar a notícia, estruturar a notícia, escrever a notícia. Hoje, você não tem que estruturar, escrever estruturar talvez, mas você levanta os fatos, porque notícias jornalísticas têm que ser baseadas em fatos, a não ser que você seja um jornalista opinativo. E eu tô falando sobre jornalismo, mas eu não sou jornalista, para deixar claro, tá? Eu falo do que eu já vi. Eu vejo jornalistas que eram para ser factuais, por exemplo, o Jornal Nacional era para ser um jornalismo factual, mas ele virou um jornalismo narrativo. Ele manipula para entregar para você o que ele quer, não o que é de fato. Então, assim, o jornalismo factual, ele deveria simplesmente apurar os fatos,
compilar aquilo e te entregar. Então não tem como ter plágio. Você pode ter pontos de vista dos mesmos fatos compilados e juntos. Então, você plagiou o meu conteúdo, meu amigo. Joãozinho roubou a mercearia de Armando. Joãozinho sacou a arma e deu um tiro em Armando. Como que de acho você vai criar um texto totalmente diferente dos fatos? Ah, não posso escrever nada parecido com o texto do Oswaldo, porque se eu escrever um texto parecido com o dele, ele vai falar que eu plagiei ele. Cara, isso é jornalismo de fatos. Mesmo os fatos, não pode ter uma história diferente. Você pode contar com palavras diferentes, mas não é uma coisa totalmente diferente, né? A história ela tem que ser a mesma, porque é baseado numa sequência de eventos. Opinativo. Eu acho injusto por causa disso e disso e daquilo. Sua opinião, aí eu concordo com você que é subjetiva, se as palavras, as indagações, os termos forem muito parecidos, na sua opinião, com a opinião do outro, aí pode até soar. Agora, uma coisa é, por exemplo, você concordar com o outro e reiterar o outro. Beleza. Não é plágio. Por quê? Porque você está suportando e expandindo a opinião do outro, digamos assim. Pelo menos na minha visão. Mas, assim, eles não entendem que a inteligência artificial chegou e a velocidade das coisas mudaram. Então, agora a gente vai ver uma guerra de gente falando que, a IA chegou e ela vai tornar os profissionais cada vez piores. Não, ela não vai tornar os profissionais cada vez piores. Ela vai tornar os profissionais cada vez mais rápidos. E aí, num tempo onde você levava 3 dias para escrever alguma coisa, agora você leva 40 minutos. Você não tinha Twitter, por exemplo. Eu vejo uma quantidade boa de canais de notícia de política. E esses canais de política, eles basicamente utilizam os próprios veículos online para citação e mostram as fontes e utilizam X. Por exemplo, tem um canal que chama Mundo em Revolução, que é basicamente um livro de história sobre Rússia versus Ucrânia, Israel versus Irã agora, e isso também mostra outros conflitos. É uma coisa que cobre diariamente o que está acontecendo nesses cenários conflituosos, porque é uma coisa extremamente nichada. Quando no livro de história estiver escrito errado, esse canal ele tá colecionando ali fatos que soldados que estão no campo de guerra estão publicando lá dentro do Twitter para informar as pessoas na internet do que está acontecendo. Aí vão falar assim, é a fake news. Você tá lá no campo de guerra para falar que aquilo é uma fake news? Você tá lá tomando tiro para falar que o que um soldado tá publicando de vídeo é uma fake news? Quem é você para dizer que alguém que publicou um vídeo tomando uma rajada de tiro, aquilo é um vídeo criado, é um vídeo mentiroso? Assim como você pode acreditar que aquilo não é verdade, mas falar que é mentira também não pode, né? Agora, existem diversos indícios que dá para ver que foi criado com IA ou não. Novamente, existe uma forma muito eficiente de você perceber se foi criado com uma IA ou não o conteúdo. Você, professor que está assistindo isso aqui, talvez vai discordar da maioria das coisas que eu vou dizer. Bota o cara para escrever lá na sala, olha como é a entonação do cara, olha como é o português do cara, olha como é a cadência das palavras, o desenvolvimento, o tamanho dos parágrafos, um monte de característica que é dele, do indivíduo. E aí compara com o texto que ele te entrega do trabalho. Eu tive um professor, quando eu estudei ciências aeronáuticas, de manutenção de aeronaves. Ele obrigava a gente a fazer trabalhos usando folhas de papel ao maço para escrever o nome das peças. E vou falar para você, era uma coisa que não ia resolver muito, porque no dia que eu fosse consertar um avião, se eu fosse consertar um avião, eu ia precisar pegar o manual do avião. Era muito mais produtivo ele criar aquela aula sendo de uma outra forma, mas ele enfiou na cabeça que aquilo ali era o melhor, que você tinha que decorar aquelas coisas todas. Para ele funcionava, a maioria da turma decorou, e aí quando você ia conversar com a turma, eu só decorei aquilo para ficar em paz, livre daquilo. Então, ou seja,
O professor não tem que reclamar da IA, o professor tem que aprender a conviver com a IA. É isso que tem que acontecer. E aí, vocês devem estar assim, o que esse cara tá falando? Totalmente sem contexto, chegou aqui e caiu de paraquedas, né? Eu vim parar nisso aqui porque um amigo meu teceu um comentário aqui e me marcou aqui. Porque ele lembrou de uma época que eu fui DJ durante mais de 10 anos da minha vida e eu passei por uma época de transformação enquanto eu era DJ. Eu era DJ daquele bem raiz mesmo, que ouvia a música e sincronizava a música no milésimo de segundo manualmente para garantir que um bumbo batia em cima do outro exatamente. E aí ele marcou. Eu vou ler o comentário dele, que é o Luciano Nicásio. Eu estudei com ele, inclusive, ciências aeronáuticas. E aí ele colocou aqui, ó, Guilherme, lembrei de você. Né? O que ele escreveu aqui? Não tem mais como mensurar isso. Nem sentido impedir que a pessoa seja a melhor versão dela utilizando uma ferramenta, né? Temos que desenvolver novas formas de dimensão e profundidade dos ensinos. É o que eu falei, os professores têm que se adaptar ao tempo atual. A única forma real de combater isso seria com um outro programa baseado 100% em A, onde aconteceriam as atividades. Aí eu já discordo dele, porque, na verdade, a gente não tem que tentar combater determinadas coisas. Não, a gente tem que aprender mecanismos que engajem as pessoas para que elas não queiram trapacear. Lembrando o seguinte, eu, por exemplo, não formei no curso de jogos com determinada, digamos, honraria, porque eu resolvi não roubar. Eu tinha determinadas dificuldades em rig e animação e eu tinha determinadas dificuldades em modelagem 3D. Ao invés de eu negociar com quem era bom modelador e bom animador, eu entendi que aquilo era importante de eu aprender e eu tirei a nota ruim, eu fiz as minhas provas e eu fui lá e estudei e consegui superar minha dificuldade no exame especial. Mas, no que diz respeito à parte de programação, eu tirava 97, 100, 98. Então, eu era um bom programador, mas não era um bom artista ali naquela situação. Porque eu não tinha muita intimidade com as técnicas de modelagem 3D e etc. Então, mas os professores, eles buscavam engajar a gente com o porquê de aprender aquilo. Eles não buscavam que a gente decorasse. O problema da maioria desses cursos de humanas é que a galera quer enfiar conhecimento na cabeça do aluno, quase que dando uma voadora dentro do cérebro do cara. Então ele não está preocupado se o conteúdo está sendo interessante, ele está preocupado se ele está entregando a carga horária dele para ele cumprir aquilo ali. Muitas vezes ele fica muito puto. O que eu falo você professor que tem essa metodologia de meu programa de aula é esse, eu não vou mudar ele nunca, pede demissão. Vai fazer outra coisa porque você odeia dar aula, você não gosta de dar aula, você não gosta de ensinar. De verdade mesmo. Se você não sabe conviver com as mudanças do tempo, com as evoluções da tecnologia, você tem que procurar outra coisa que você ama para fazer. Você ama pescar? Então, você é jornalista e ama pescar, vai virar jornalista de pescaria. Vai fazer isso. Melhor para você. Agora, pegar e trazer essa carga para dentro e descontar em todo mundo. Eu odeio a IA, então agora eu vou partir do pressuposto todo mundo faz coisas com IA. E aí eu vou ficar paranoico porque tá todo mundo. Aí o cara tá lá com muito custo escrevendo o texto dele e já foi provado que diversas ferramentas de checagem de conteúdo de IA estão dando falso positivo. Por quê? Porque cada vez mais os modelos os Large Language Models, eles estão se aproximando de como o ser humano está escrevendo, está se comunicando. E aí tem gente que gasta muito tempo para estruturar um texto direito, e aí o professor vai lá e fala assim, você usou IA para fazer isso. Eu falo assim, eu não usei IA para fazer isso. Não, você usou IA para fazer isso. Aí beleza, por quê? Porque o professor delegou para uma inteligência artificial para falar que o aluno usou a inteligência artificial. Ó que loucura! Você delegar a conferência do seu trabalho para uma outra ferramenta. Você utilizar as ferramentas é tudo muito válido.
Agora, você quer saber se o cara utilizou mesmo o IA para escrever determinada coisa? Conversa com o cara sobre aquilo ali que ele escreveu. Eu tenho certeza que com 10 minutos você vai descobrir se aquele cara realmente usou IA para escrever ou se ele mesmo que estruturou aquele texto. Olha o tempo que eu estou falando aqui, a propriedade com que eu estou me posicionando sobre determinadas coisas em questão de tecnologia, em questão de metodologias. É exatamente por quê? Porque eu domino. Esse vídeo está sendo gravado basicamente sem corte. Por quê? Porque eu já tenho uma linha de raciocínio formada sobre essas coisas e porque eu já debati sobre esse tipo de indagação aqui com outras pessoas. Então eu vou continuar aqui. Entre tantas coisas que a automação trouxe, que é o que todo mundo reclama na transformação das profissões, uma me recorda muito a esse momento que nós estamos. Ali, por volta de 2005 até 2010, houve uma guerra do cenário de música eletrônica, porque os DJs estavam usando o AutoSync, que foi o início das controladoras de áudio. Você conectava ali um setup de DJ no computador e você tinha Traktor e outros aplicativos, outros softwares, que mandavam a música para dentro dessa placa controladora que ela tinha ali uma função de AutoSync, que era uma coisa que era extremamente condenada por quem fazia a técnica de tocar. Lembra que eu falei que eu era DJ anteriormente? Exatamente. Eu era uma das pessoas que travou uma guerra e foi uma guerra inútil contra isso, né? Então, assim, ele poupa um tempo tremendo para a pista de ficar encaixando as músicas. A minha diversão e a minha diferença de tocar as músicas era exatamente as mixagens que eu fazia. Com AutoSync, não dava para fazer o trabalho que eu fazia. Não dava, simplesmente não dava. Porque era irregular o tipo de mixagem que eu fazia. Então era um trabalho de artesão. Era diferente de eu travar uma música na outra e trocar de uma música para outra. Mas com o tempo eu entendi que tá tudo bem o cara que quer tocar desse jeito, né? Aí ela, ó, por muito tempo quem usava essa técnica era considerado inferior, que foi o que eu acabei de falar. Eu considerava os caras um lixo. Chamava esse cara para fazer um versus comigo, o cara entrava em pânico. Por quê? Porque o cara não sabia tocar, mas ele sabia usar a tecnologia que estava chegando. E aí fica a pergunta, será que eu estava errado ou ele estava errado? Muito provavelmente eu estava errado, porque eu deixei de fazer coisas por não aproveitar essa tecnologia em determinado momento. Eu poderia ter criado uma forma de utilizar essa tecnologia a meu favor e mesclado com a minha técnica natural. Era o certo eu ter feito naquela época, mas eu errei. Criei uma guerra contra a inovação. Todas as vezes que a humanidade vai contra a inovação, ela se ferra. Hoje as apresentações são tão complexas e cheias de efeito, porque nós temos DJs que inclusive utilizam não só das técnicas de mixagem, mas também fazem VJ, né? O cara mixa e ainda sincroniza com vídeo, ou seja, se o cara fosse gastar tempo sincronizando a música, ele ia ter mais problema ainda para fazer o vídeo ficar batendo de acordo com a apresentação de áudio. Então, ou seja, o cara gasta mais tempo no visual do que no áudio e faz mais sentido para o tipo de apresentação que tem hoje. Cheio de efeito. Que se você perder tempo sincando a música, você não consegue apresentar tão bem as outras partes que sobraram para ser trabalhadas com o ganho do sync, que foi o que eu acabei de falar agora sobre a questão do vídeo mais o áudio, né? Fica a reflexão profunda. E aí foi onde ele marcou e falou assim, lembrei de você, porque ele sabia dessa guerra que eu tinha contra a galera. Mas enfim, o que fica de reflexão aí pro senhor Evaldo será que esses professores não estão na hora de tipo assim, pô, que texto bem escrito, senhor aluno, vamos fazer um painel aqui, agora você vai discorrer desse texto aqui. Acabou. Você detecta com 2 segundos, através do posicionamento do cara, o que o cara tá fazendo. Por que você não pode achar um texto muito bem escrito e estruturado? Porque às vezes o cara tá com dificuldade ali de estruturar o texto, mas o cara construiu toda a linha de raciocínio. E aí, isso não é válido para ele? Deixa o cara discorrer sobre o assunto. Aí você pode criar um painel de telejornalismo, onde você bota uma carteira lá na frente da sala e fala assim, agora você vai apresentar aí a sua notícia no formato de telejornal. Afinal, se você está estudando jornalismo, eu tenho certeza que você não quer morrer atrás de uma escrivaninha,
de um notebook ou de um computador num biombo dentro de uma redação. Então, todo mundo que eu conheci na vida que falou que queria ser jornalista, queria terminar em frente às câmeras. Então, por que não utilizar dessa velocidade de criação para pegar e fazer o cara entender a importância dele fazer o trabalho dele, colocando o cara para viver um cenário prático ali de telejornalismo, onde ele vai noticiar para a audiência dele, que é a sala. Olha só que dinâmica legal. Que coisa mais interessante para você de fato avaliar que jornalista eu estou formando dentro da minha sala. Bom, é isso. O vídeo ficou longo, é isso. Se você chegou até aqui, não esquece de dar o like e, por favor, comenta. Porque esse tipo de vídeo, ele é um vídeo de reflexão, gente. Eu tô colocando o meu ponto de vista, eu não sou jornalista, mas eu adoro deixar minha opinião. E se você concorda ou discorda, vamos conversar aqui. Eu vou adorar ver o seu comentário e quem sabe ele não vira um vídeo também. Beleza? Um abraço.